deixe aberto, ou acesse, o seu salmo. Deixe ele aí. É o salmo que leremos, depois cantaremos. Amém. Meu desejo é que você tenha vindo até aqui realmente com desejo, com a vontade, alegre e disposta para adorar a Deus. Estamos reunidos para oferecer um culto ao nosso Senhor, celebrarmos aqui juntos, não por obrigação, irmãos, mas sim por reconhecimento e gratidão de um Deus que nos salvou e nos libertou. Então você não está aqui à toa. Nesse momento faremos uma oração que você possa confessar seus pecados diante de Deus, conversar com Ele de forma preparatória para que Ele receba o nosso culto. Sabemos que já oramos aqui anteriormente da EBD, mas oraremos mais uma vez, tá bom? Ore ao Senhor, busque Ele nesse momento. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, lhe buscando, Pai, para que possamos ser capazes aqui, através de Cristo, mediante o Espírito Santo, lhe oferecer um culto que lhe seja aprazível, um culto que o Senhor receba de bom grado. Somos pecadores, Senhor Deus, reunidos, através de Cristo, remidos, e necessitamos, Pai de amor, da Tua graça. Por nós mesmos, esse culto, Deus, é em vão. Pelas nossas próprias forças e capacidades, não sabemos nem como cultuá-lo, mas pela sua graça, pelo seu agir em nós, pelo teu Santo Espírito, somos capazes, ó Senhor, de realmente se alegrar neste momento, se satisfazer no Senhor, que o Senhor nos dê essa alegria, que ao cantarmos aqui, possamos expressar os nossos sentimentos para com o Senhor. Obrigado por mais um dia do Senhor, que ao qual se aproxima, Deus, a sua volta do seu Filho, e que mais um dia, Deus, estamos reunidos, como um antegozo, uma prévia daquilo que viveremos, ó Senhor, na eternidade. Obrigado, Deus, é um privilégio poder estar reunido aqui com os meus irmãos e lhe cultuar. Conduza esse culto conforme a tua soberana vontade. Esteja conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 142. 142, irmãos. Um salmo de Davi que vai dizer o seguinte: eu clamei ao Senhor com a minha voz. Com a minha voz fiz a minha súplica ao Senhor. Derramei a minha queixa diante dele, mostrei diante dele a minha tribulação. Quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim, então tu conhecestes o meu caminho. No caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço para mim. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou, nenhum homem se importou com a minha alma. Clamei a ti, ó Senhor, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Como cantar esse salmo? Primeiramente, isso expressa aqui uma oração de Davi. Clamei, o verso 1 vai dizer, Senhor, com a minha voz fiz a minha súplica ao Senhor.
E ao mesmo tempo ele derrama diante do Senhor a sua queixa, conforme o verso 2. A sua alma estava abatida, oprimida dentro dele. Quantas vezes, ó meus irmãos, se encontramos nessa situação? Às vezes, irmãos, nós que somos casados, passamos por problemas que nem mesmo os nossos cônjuges conseguem nos auxiliar. São questões que devem ser resolvidas com o próprio Deus. Não pense que as pessoas que estão ao seu redor, ou seu pai, ou sua mãe, entenderão aquilo que você passa. O único é o nosso Salvador. E isso Davi diz. No verso 3, quando ele fala, quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim, então tu conhecestes o meu caminho. No caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço para mim. As dificuldades. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou, nenhum homem se importou com a minha alma, e não se importará. Devemos confiar apenas, exclusivamente, no nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz no verso 5, clamei a ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. E no último verso, temos aqui uma contemplação de como viveremos na eternidade. Traz a minha alma para fora da prisão, para fora dessa angústia, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Que lindo, né, irmãos? Há uma confiança sem igual ao nosso Senhor. Você confia em Deus? Você confia na obra de Cristo? Então você pode cantar isso. Amém? Você fique de pé e juntos salmodiaremos aqui com base no Salmo 142. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvemos o nosso Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar eu estou, diante dele expõe a minha aflição. Quando aqui dentro de mim escurece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes.
forte tentador, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me celebrarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, vem pra minha alma e cantarei que me fizeste bem. Aleluia, louvado seja Deus, que essa seja a nossa canção. Crer e observar, quanto cristão. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz, quero observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia roda. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior. Poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos livrar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor,
sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. A próxima canção fala que acima de todos, acima de tudo, está o nosso Senhor. Que possamos louvar e pensar na grandeza e majestade do nosso Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, exaltamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o
reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, exaltamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Amém, aleluia. Pode sentar, irmãos. Salmo 96, texto que nos auxilia aqui neste momento de gratidão. Este é um momento de ofertas na casa do Senhor. Se você veio preparado para realizá-lo, poderá estar fazendo após a leitura e explicação do texto. Salmo 96, verso 8 e verso 9, vai dizer o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Verso 9. Ó, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Amados, o salmista é claro em como glorificar o nome de Deus. E uma delas é você realmente contribuir e ofertar, trazer uma oferta na casa de Deus. Não de maneira forçada, como um mandamento, como uma obrigação. Não. A oferta no Novo Testamento, amados, deve ser de forma voluntária, deve ser de forma alegre, deve ser de forma a agradecer a tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, se você veio preparado para glorificar o nome de Deus nessa área, você poderá então estar fazendo. Nosso irmão Vitor vai nos auxiliar aqui, passará até no seu local e você pode então ofertar na casa do Senhor. Você que nos assiste, pode utilizar aí as plataformas digitais. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ, que também é a chave Pix, 39799-944, 1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Você poderá então estar ofertando na casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada pessoa ofertante. Gostaria de pedir que o nosso irmão Gessé se colocasse de pé e estivesse orando, agradecendo por todo o cuidado que Deus tem tido aqui com essa igreja, com as nossas vidas, nos dando condições para trabalhar e também sustentar a obra de Deus, através dos irmãos aqui e principalmente da provisão de Deus em suas vidas. Aqueles que não têm emprego ainda, meu irmão, ore por eles, para que Deus abra uma porta de emprego, ou que não entende ainda essa graça, de estar contribuindo, que Deus possa abrir a porta do próprio coração. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai, eu quero diante de Ti, da Tua Santa Igreja, te agradecer, Senhor, pelas providências a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, pelas bênçãos, os mantimentos, Senhor, desta igreja, o Senhor tem provido, o Senhor tem quebrantado corações, Senhor, para ofertar. Mas eu peço, Senhor, a Ti, que o Senhor continue nos ajudando, nos dando esse entendimento, quebrantando corações daqueles que ainda não compreendem, ou aqueles que ainda também, Senhor, não têm condição, Senhor. Tu sabes e Tu nos conheces, Senhor, aqui. E assim eu te peço, continue nos dando essa graça, continue abençoando a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória.
Amém. Amém. E Ele tem feito isso, né, irmãos? Tem cuidado de nós em todos os detalhes. Vamos ao texto? Estamos no Evangelho de João, capítulo 4. Então abra aí no capítulo 4 de João. E continuaremos aqui com a exposição do texto. Já foram 2 sermões aqui neste capítulo. E estamos agora no terceiro, a terceira sessão aqui do capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo um pouco extenso, né? 54 versículos. Então levaremos aí um pouco de tempo, né? Até entrarmos no capítulo 5. Hoje estamos no verso 27 e iremos aqui expositivamente até o verso 42. Vou ler aqui a passagem na versão King James. Diz o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 27 ao 42. E nisto, vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? Verso 28. A mulher, então, deixou seu cântaro e foi no caminho da cidade. E disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Verso 30. Então eles saíram da cidade e foram até ele. 31. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. 33. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? 34. Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. 35. Não dizeis vós: ainda há 4 meses, e então virá a colheita. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. 36. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna. Mas o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que tenho feito. 40. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. 41. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. 42 e último. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos orar? Mais uma vez. Que a palavra faça efeito na sua vida, irmãos. Gere arrependimento. Que a palavra, mais uma vez, nos santifique também. E que possamos crescer nesse conhecimento. Oramos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor. E agora, nesse momento em específico, diante da sua palavra, que já foi lida, ó Pai, e será exposta, explicada e aplicada em nossas vidas. Necessitamos, ó Senhor, da ação do Teu Santo Espírito, para que essa palavra, que é mais penetrante do que uma espada, Deus, de 2 gumes, que é luz para os nossos pés, que é alimento para as nossas almas,
realmente, Deus, tenha um efeito sobre nós. Que o Espírito, Pai de amor, transforme as nossas vidas mediante a eficácia das Escrituras. Ajude essa igreja, Deus. Ajude a cada ouvinte a entendê-la, para que gere arrependimento naqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas principalmente, Deus, santifique as nossas vidas. Nos ajude. Precisamos do Senhor. É no nome santo de Jesus Cristo que eu lhe peço. Amém. Amados, então, fazendo uma pequena abordagem sobre o que já foi dito aqui, Jesus teve um encontro marcado com essa mulher em Samaria, a mulher samaritana. Jesus ali na sua peregrinação está com sede e lhe pede um copo d'água. E ali começa um diálogo falando sobre a água da vida. Ou seja, Jesus está falando com esta mulher a respeito da salvação eterna. Porém, essa mulher inicialmente entende apenas em termos literais. Que água seria essa que Jesus está lhe oferecendo? Inicialmente ela não entende, ela esboça um desejo sobre essa água, mas semana passada vimos que ela, através de uma confissão, de uma confrontação de Cristo, ela começa a ser trabalhada no seu interior. Ela começa a ser transformada e reconhece que Jesus Cristo era um profeta. Reconhece inclusive os seus pecados, pois ela não estava casada, estava amaziada. Cristo condena o amázio. Cristo condena pessoas que não estão em casamento diante do Senhor. Esse era o pecado dessa mulher, pois já havia tido 5 maridos. E Cristo ataca a ferida dessa mulher, a confronta, para que ela confesse e receba o perdão para os seus pecados. E isso acontece. Então agora, irmãos, estamos diante do resultado, do efeito da palavra de Cristo que é lançada nessa mulher, da conversão efetuada por ele em sua alma. Hoje estamos diante de um sermão que representa também a condição espiritual de Israel e também dos gentios. E ainda fazendo um comparativo entre os dois diálogos, que constantemente abordamos aqui, e comparamos o diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, em Israel, falando com um judeu, um mestre da lei, e agora estamos aqui com uma figura samaritana, uma mulher samaritana, um gentil. Vimos que Nicodemos era um representante espiritual de Israel, fariseu, mestre da lei, e agora estamos vendo essa mulher, justamente o seu oposto. Seria aqui, irmãos, o início de uma nova aliança, a prefiguração daquilo que o sacrifício de Cristo inauguraria, como uma prévia do seu plano para o evangelismo global. Jesus revelou-se abertamente como Messias para essa mulher. Ele disse, irmãos, no verso 26, que Messias. Quando ela diz no verso 25, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no verso 26 ele diz, eu sou o que fala contigo. Então está aqui diante de nós, irmãos, a diferença e o contraste que o próprio evangelista estabelece entre um diálogo sobre aqueles a qual inicialmente a salvação veio, e esses são os judeus. E agora ele está aqui falando. João tem a intenção de nos mostrar que a salvação, ela é para todos os tipos de pessoas. Uma prévia do texto, versículo 27 a 42, irão registrar os acontecimentos que tiveram lugar na sequência da conversa de Jesus com essa mulher. Esta passagem é o primeiro caso registrado de evangelismo fora da cultura judaica. Veremos aqui nesse texto os resultados aparentes de alguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador.
Então, amados, é um texto que eu gosto muito, porque expressa quais são as características de um salvo. Talvez você tenha dúvida. Será que eu sou um salvo? Será que eu sou um eleito? Aqui está diante de nós, segundo a palavra de Deus, qual é a reação de uma pessoa quando tem o seu encontro com o Messias prometido, com o próprio Salvador de nossas almas. Quando entendemos a sua palavra, como reagimos? É isso que veremos aqui. Para isso, eu te convido a entrar no texto, verso a verso, e iremos abordar aqui expositivamente. Verso 27. Diz o seguinte: neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Neste ponto, inicialmente, como diz aqui o apóstolo, os discípulos terminaram os seus negócios em Sicar. Lembre-se, no verso 8, o que diz lá, meus irmãos? Que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Que cidade é essa? A cidade de Sicar. Ou seja, Jesus estava ali, privadamente, naquele poço, falando com essa mulher. Agora, neste ponto, os discípulos estão retornando. E Jesus tinha acabado de fazer sua declaração, como já lemos aqui no verso 26. Note, irmãos, a divina providência é tamanha que os discípulos chegaram exatamente neste ponto. Não antes, para interromper, nem depois. Era necessário também eles observarem, avistarem Jesus Cristo falando com uma samaritana. Esta é uma ilustração e manifestação gloriosa da operação da providência de Deus para o avanço do seu reino. Quando eu falo de providência, meus amados, é justamente você estar aqui hoje. Tudo que ocorre, nós cremos nos decretos de Deus, cremos nas causas secundárias, cremos em todos os acontecimentos aqui, como sendo feitos pelo nosso Deus, ordenados, alinhados, constantes. E este momento nos esboça isso. Porque se essas pessoas, se os discípulos, estivessem presentes com Jesus, eu te pergunto, será que eles permitiriam que Cristo, como um homem, como um mestre, falasse com uma mulher samaritana? Com certeza não, irmãos. Levando em conta a cultura, levando em conta a maneira como eles reagiram. Então, amados, a providência de Deus é em fornecer um tempo exclusivo para que o reino avance, para que Cristo pregue para aquela mulher, fale da salvação, e também os seus discípulos, ao voltar, se deparem com aquela cena. Então está aqui agora, começando a desmoronar todos os preconceitos que eles tinham contra os gentios. E o texto diz que ao se depararem com essa cena, eles ficaram admirados que estivesse falando com uma mulher. O termo admirado, irmãos, vem do grego taumazo. E isso é algo que expressa a ideia de admirar-se, surpreender-se, maravilhar-se. Ou seja, eu imagino os discípulos voltando ali com os alimentos, se deparando com Jesus, um judeu, um mestre, como o próprio Nicodemos o chamou, Rabi. Eles se deparam com aquela cena e ficam admirados. Certamente eles pensavam consigo: o que o nosso Senhor está falando com aquela mulher? Por que ele está ali? Eles ficam surpresos. No judaísmo, irmãos, para que você entenda, acreditava-se que para um rabino falar com uma mulher era no máximo um desperdício de tempo. Por isso que eles se admiraram. Ela era samaritana e fez a ação do Senhor ainda mais surpreendente. E se soubessem da vida imoral dessa mulher,
acredito que alguns arrancariam os próprios cabelos. Os discípulos teriam ficado, irmãos, completamente atordoados. Mas o texto ainda diz, como o apóstolo João, que nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? O que não significa que eles pensaram. Mas ninguém se atreve, a lhe perguntar sobre. Mas se coubesse uma resposta, seria: que perguntas? Precisa de água física? Por que falas? Para lhe dar água? Os discípulos já sabiam que Jesus não se preocupava com tradições ou costumes judaicos. Então eles permaneceram em silêncio. Afinal, no capítulo, o que ele fez dentro do próprio templo? Purificou e expulsou todas aquelas pessoas de lá. Isso gerou, com certeza, um certo reboliço. Mas ele não se preocupava com essas tradições. No capítulo 5, vocês observarão que ele cura um homem paralítico no sábado. Então, todo o tradicionalismo, Cristo não levava em consideração. Ele estava preocupado em fazer a obra do Pai. Verso 28. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Um ponto muito importante, irmãos, no verso 28, é que essa mulher, ela abandona algo que era de vital importância para ela. A água que ela foi buscar era do seu interesse e da sua importância. A mulher agora havia encontrado algo superior. Havia encontrado a água da vida. Havia saciado sua alma. Sua vida fora penetrada pela luz do céu e os segredos do seu coração foram revelados pelo Messias. Havia agora, percebam, uma pressa para contar essa boa nova na cidade. Vejam, irmãos, uma mulher que estava preocupada em termos literais com a água, para não ter mais sede, para não mais ter que voltar naquele poço, levar aquele cântaro, que eu imagino que era algo pesado, debaixo do sol, porque ela tinha vergonha da sua vida moral, da sua vida imoral, com outros maridos, e isso era de conhecimento das pessoas na sua cidade, porque presumimos que o horário em que ela foi, era um horário onde não tinha outras pessoas. Então ela estava em uma tentativa de se ocultar, levando ali o seu cântaro para tomar água, ou seja, indiretamente, algo essencial para a sua sobrevivência. E o texto revela que agora, todo o interesse literal em algum tipo de água que não dá mais sede, que evita todo o meu esforço, esse não era mais o seu valor. Quando essa mulher deixa ali o seu cântaro, devemos pensar o que ele representa. Representa a sua atitude de vir buscar água. Representa também todo o seu aspecto físico colocado de lado. Assim como os seus pecados também foram deixados de lado, assim também a sua observação, a sua preocupação com aquilo que era literal e físico. Essa mulher, após ouvir as palavras de Cristo, deixa de lado tudo isso. E aqui está uma das primeiras lições que encontramos. Quais são as nossas prioridades? Ao ter contato com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. O primeiro sinal que essa mulher ela nos traz e representa para cada um de nós é que quando eu tenho contato com essa mensagem salvadora, quando eu tenho contato com essa água que flui sem cessar para a vida eterna, a minha disposição tem que mudar. As minhas prioridades têm que mudar. A prioridade de um cristão verdadeiro não pode ser, irmão, apenas no físico. Um cristão, ele deixa o seu cântaro
necessário para que esse reino avance. Todas as nossas preocupações devemos confiar. Hoje pela manhã eu preguei no capítulo 6, quando Jesus olha para aquela multidão e se dirige a Filipe e fala: como alimentaremos eles? Filipe olha para o seu bolso, para o dinheiro que eles têm, não é suficiente. Aí André tenta também, o discípulo, ajudar, traz um rapaz ali com 5 pãezinhos e 2 peixes, mas ele ainda diz: o que faremos com isso? Não é o suficiente. As preocupações dos discípulos caracterizam diante do Deus vivo que estava com eles a fraqueza em sua fé. Essa mulher, irmãos, está representando algo de muito valor aqui nesse verso. Ela está representando para nós qual que é o efeito salvífico do sangue de Cristo. As pessoas hoje transformaram a mensagem da salvação em algo apenas intelectual, irmãos. Em apenas em concordâncias. Você é salvo sim, você crê em Cristo sim. Mas não apresentam as priorizações delas como realmente centradas na pessoa de Cristo. Você consegue enxergar no texto ela priorizando o que agora? Qual que era a prioridade dela anteriormente? Qual que é agora a prioridade dela apresentada no texto? Antes ela só queria ir ocultamente pegar água nesse poço. Aí Cristo fala numa água que ela não precisa nem mais vir lá. Ela ainda se interessa mais. Ainda mais. Agora ela já entendeu a mensagem. Ela sabe que era algo espiritual e o que ela faz? Larga tudo e vai para a cidade. Fazer o quê? Verso 29. O que ela disse aos homens daquela cidade? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Vinde comigo e veja um homem, um estranho, que sabia tudo sobre seu passado. Certamente não era um homem comum. Tão profundo foi o impacto de Jesus sobre ela, que ela não hesitou em compartilhar a notícia sobre ele. Mesmo com os que estão familiarizados com a sua reputação sórdida. Aqui está, amados, o efeito do sangue de Cristo em nossas vidas. Por que ela foi, basicamente, ao meio-dia buscar água? Por quê? Para fugir da vida pública, correto, irmãos? O que ela está fazendo agora? Justamente o oposto daquilo que ela tinha por intenção. Se ocultar. Assim vivem aqueles, amados, assim vivem aqueles que não são perdoados e remidos pelo seu sangue. Assim são aqueles, amados, que vivem assombrados pelo seu passado. Porém, quando, irmãos, nascemos de novo, quando recebemos a fé do nosso Senhor, tudo se faz novo. É justamente isso que está acontecendo com essa mulher. Coisas novas estão acontecendo. Pergunta ao irmão, você acha que ela agora está preocupada com o seu passado? Você acha que agora ela está preocupada com o que os outros irão achar dela? Ela se sente perdoada. Ela se sente aqui certamente revida. E principalmente encontrou alguém que não só para ela, mas também pode perdoar os pecados de outros. A pessoa que sozinha estava indo buscar água, talvez discriminada por aquela cidade, talvez excluída, talvez abominada. Agora ela própria está indo até a cidade falar sobre um Salvador. A mesma disposição que você pode encontrar
em Filipe e também em André. Lembram-se deles, irmãos? Quando souberam de Cristo, lá no capítulo 1, verso 45 e 41. Veja só, irmãos. No verso 40, um dos dois que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ouviram o quê? Ouviram João Batista falando: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando eles entenderam essa mensagem, o que ele faz no 41, André? Ele encontra primeiro o seu próprio irmão Simão Pedro e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. Olha só mais adiante no 45, o que Filipe fez. Filipe encontra Natanael e diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A primeira coisa que muda na vida de um crente são as suas prioridades. O que ele começa a almejar são coisas espirituais e não físicas. A segunda coisa, ele tem um desejo de compartilhar aquilo que o salvou com outras pessoas. E é justamente isso que ele está fazendo. Assim como os próprios apóstolos, André e Filipe. Veja que uma mulher gentia, uma samaritana, ela se equipara com os próprios judeus escolhidos para serem apóstolos. Por quê? Porque a fé, ela é uma só. A fé é na pessoa de Cristo. E os seus efeitos são diferentes? Não. O novo nascimento, a conversão, ela efetua a mesma coisa. Assim como estamos fazendo aqui alguns comparativos. Ela faz uma proclamação pública. Até então essa mulher provavelmente fazia tudo para passar despercebida. Preferia as sombras do anonimato. Sua reputação era duvidosa e sua palavra tinha pouco peso entre os homens daquela cidade. Agora, porém, ela anunciava com coragem o Messias. Não havia constrangimento nem temor. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mensagem desta mulher, ela gerou interesse nas pessoas. Eles ficaram tão impressionados com a sua emoção, com a sua sinceridade, que eles saíram da cidade e estavam vindo para investigar a situação por si mesmos. Embora não é dado nenhum número específico de pessoas, a implicação é que o depoimento desta mulher agitou um grupo considerável de pessoas. Eu te pergunto, porque o texto nos pergunta: qual foi a última pessoa que você falou dessa mensagem da salvação e veio ao encontro de Cristo? Qual foi a última pessoa que você anunciou e despertou pelo menos um interesse? Será que a apatia espiritual não tomou conta de você, meu irmão? Será que você é daquelas pessoas que pensam: eu já tenho a minha fé, eu já creio em Cristo, então não tem necessidade de eu me preocupar com essas coisas? Isso é característico de alguém que conhece uma mensagem tão importante, algo tão sublime, algo tão especial. O que o próprio Cristo diz, irmãos? O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro em um terreno. E o que ele faz? Vende tudo que ele tem. Olha as prioridades mudando. Vende tudo que ele tem. Compra aquele terreno, compra aquele pedaço de terra para ter aquele precioso tesouro. Qual é o nível, irmãos, de atenção? Qual é o nível, irmãos, de amor que você tem por isso que te salvou? Amados, estamos falando aqui de vida eterna. Estamos falando de condenação. Estamos falando de um preço que nenhum outro poderia ter pago. Qual é o
o valor que você dá para isso? Pois o valor que eu vejo nesta mulher é justamente nesta passagem dos Evangelhos. Não existe, irmãos, a condição de um crente que permanece morno. Aí você vai lá em Apocalipse, o que ele diz que fará com esses mornos? Você não é quente nem frio. Vomitarei você da minha boca. Qual é o valor disso? Qual é o preço disso? Verso 31. Nesse interim, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Aqui, irmãos, acontecem dois fatos simultâneos. Aproveitando o fato de a mulher samaritana ter se ausentado, porque ela saiu do poço e foi até a cidade, nisso chegou os discípulos, como já vimos. E ali Cristo começa a dialogar com os seus discípulos. Os discípulos então rogam a Jesus: Rabi, come. E Jesus aproveita o ensejo para ensinar mais alguma coisa para eles. Os discípulos lhe rogavam para que ele comesse. E finalmente saem do estado de espanto, porque viram aquela cena, ficaram espantados e se aproximam. Eles saem dessa cena para uma cena de preocupação com as necessidades físicas de seu mestre. Eles trouxeram comida de volta de Sicar, como vimos no verso 8, sabendo que ele estaria com fome após a viagem do seu longo dia, assim como ele teve sede. E aqui novamente, temos um vislumbre da humanidade do nosso Senhor. E ele ser 100% homem, irmãos, é algo que deveríamos agradecer a Deus de uma forma tamanha. Não existiria sacrifício se ele não tomasse para si a forma humana, a forma de servo. Se ele não se humilhasse. A forma humana é o que habilitou ele a ser a propiciação dos nossos pecados. A santidade que ele andou em forma de homem foi o que habilitou também. Então, quando o apóstolo tem a preocupação de destacar, ele teve sede, pediu água, e agora os discípulos estão oferecendo comida. A preocupação dele é em apresentar a humanidade de Cristo. Coisa que algumas heresias, no longo da história da igreja, descartaram. E que é claro diante das Escrituras. Verso 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então veja, Jesus ele aproveita do ensejo para trazer mais um ensinamento. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Até este ponto, o interesse principal dos discípulos era a comida. Uma preocupação que se expressa como instando Jesus para comer. Ele, no entanto, teve uma prioridade muito maior. Eu acabei de falar sobre as prioridades. Como sua resposta a eles, deixa claro que não falava de comida física. Mateus 4, verso 4, vai dizer o próprio Cristo, que nem só de pão viverá o homem. Os discípulos, também como eu disse, no capítulo 6, eles ainda apresentam a fragilidade desse lado da fé. E como que ela é apresentada? Prioridades, preocupações com coisas físicas. Quando você prioriza coisas físicas, materiais, quando você se preocupa muito, perde o sono, fica ansioso, ai, meu trabalho amanhã, como é que eu vou pagar a conta? São preocupações terrenas. Não estou falando para você não pagar suas contas. Não é isso. Eu estou falando que você deve colocar cada coisa no seu lugar. O que deve mover a sua vida, o que deve satisfazer, e é o que veremos aqui, o que satisfaz a Cristo. E esta é uma comida que eles não conhecem. É uma comida diferente. E uma pergunta que o texto nos faz é: será que você conhece? O alimento, que alimento era esse? Era a colheita que estava breve
em breve para acontecer. Uma cidade estava vindo ao seu encontro. E eles deveriam entender que aquele era um momento de colheita para o reino de Deus. Nenhuma necessidade era mais urgente. Nenhuma atividade lhe dava mais prazer. Isso move os corações daqueles que amam a verdade. Oh, meus irmãos, o que é mais importante para nós? John Piper escreve um livro, qual é o nome do livro, Vitor? Em Busca de Deus, que ele fala mais ou menos assim, irmãos: a satisfação que você tem em qualquer coisa, o seu hobby preferido, seja um brinquedo, um parque de diversão, seja em uma pesca esportiva, um esporte, algo que te dá muito prazer. Eu quero que você pense nisso. O que é que satisfaz? Minha esposa gosta muito de ver a casa limpa, isso satisfaz. Minha esposa gosta disso. Ela se preocupa, isso não é ruim. Mas eu quero que você pegue essa satisfação que você tem nesta coisa e se pergunte: eu tenho essa satisfação nas coisas de Deus? Eu tenho essa satisfação em pregar o Evangelho? Eu tenho essa satisfação e empenho para ver a promoção do reino de Deus através do Evangelho? Será que as forças que eu aplico nas coisas materiais que me dão satisfação é a mesma força que eu aplico para as coisas do Senhor? E aí você começa a estabelecer alguns parâmetros sobre a sua vida. O alimento aqui, irmãos, era justamente ter amor na propagação da verdade para que pessoas conhecessem o Messias, o nosso Salvador. Verso 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Porque afinal ele disse que tinha um alimento, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí eles viram um para o outro e falam: alguém trouxe comida, mas a gente só viu aquela mulher aqui. É isso que eles pensam. Então você percebe que eles não entenderam nada do que eles estavam falando. Assim como a mulher samaritana no início, sobre a água. Assim como os galileus, quando ele fala sobre o pão da vida. Diziam uns aos outros, fica claro a confusão entre eles, por não entender os significados da palavra de Jesus. Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Como os discípulos não estavam presentes durante a conversa com a mulher, eles não conheciam esta comida misteriosa do qual o Senhor falava. Para eles é difícil imaginar que alguém teria trazido comida, ainda mais se tratando de um território samaritano. Verso 34. Disse-lhe Jesus: a comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, o alimento, a comida, como eu disse aos irmãos, é aquilo que dá satisfação, é no que deleita a minha alma no Senhor. Jesus demonstra que seu coração está firmado na obra de Deus. Não existe nada satisfatório do que fazer e viver de acordo com os planos de Deus. Amados, qual é, irmão, a sua satisfação? Você pensa que você se tornou crente, que você foi comprado por Cristo através daquele sangue derramado para você ficar sentado numa igreja domingo após domingo? Qual que é o propósito em Cristo salvar o povo? O que representa a igreja nessa era de trevas a qual estamos? O que representa a sua vida, lavada, remida pelo Senhor? Qual é o propósito da salvação de um crente? É cruzar o braço e esperar a sua vida? É fazer uma oração de 10 minutos na sua casa e uma leitura superficial da palavra? Esse é o propósito de ser crente? O propósito de Cristo ter vindo à terra era bem traçado, bem fixo, bem sabido por Ele. E esse era o alimento dele. Agora dizemos que Ele está em nós, como Ele prometeu em
João 17 na oração sacerdotal. Eu estarei convosco, habitarei em vocês com o Espírito Santo, e a nossa vontade é divergente da vontade de Cristo. Me explique como. Se o Espírito Santo habita em você, qual que é o seu alimento, irmão? Qual que é o propósito da sua vida? Aonde Deus te colocou? Talvez a colheita já esteja do seu lado. Talvez as suas obrigações já estejam bem expressas. Já estejam claras para você. Mas a questão é, será que eu sou que nem os discípulos? Será que alguém trouxe comida? Crente que nem os discípulos, será? Comida? Água viva? Pão? Maná? Quem é Jesus? Amados, precisamos voltar para a sanidade cristã e entender que fomos salvos por um propósito e temos uma missão a ser efetuada. A igreja, irmãos, representa a embaixada dos céus. É aqui que as pessoas lá de fora têm que olhar para nós e ver: aquele povo brilha, aquele povo é diferente, aquele povo ali realmente está com Cristo. A nossa igreja, irmãos, a igreja de Cristo, deve estabelecer um contraste com as pessoas lá fora. E isso não vai acontecer se eu continuar priorizando as coisas físicas deste mundo. Somos um antigozo, precedemos aquilo que viveremos na eternidade. Como é que vai ser a eternidade, irmãos? Se a igreja é a reunião dos santos, na eternidade viveremos com quem? Com os ímpios? Com os santos. Então isso aqui é uma prefiguração bem defeituosa, diga-se de passagem, mas é a única esperança que o mundo tem, é a igreja de Cristo, é a sua vida, é a mensagem que você conhece, é a única esperança que esse mundo tem. Aí você pergunta, será que trouxeram comida para ele? Eu te pergunto, você entendeu qual que é a sua comida? Você entendeu qual que é o seu alimento como crente? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Alguns comentaristas veem a declaração desta seção como um provérbio do primeiro século. O mais provável, no entanto, indica que o incidente do poço ocorreu em dezembro. Então existe aqui uma cronologia que explica por que Jesus falou, não dizeis vós que ainda há 4 meses. Então ele se utiliza do tempo em que ele estava, para um tempo onde seria a colheita literal dos judeus. Ou seja, irmãos, 4 meses antes da primavera, a colheita em abril, que em sequência vinha a festa das colheitas. E ele aqui já está eliminando qualquer interpretação literal sobre o que ele está falando. Que daqui a pouco os discípulos vão falar, colheita? Ceifa? Mas nem a época é. O que ele está falando isso? Ele já elimina. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. E ele complementa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos. Aí ele pega os olhos dos discípulos e manda para quem? Para aquela população, daquela cidade que já estava vindo ao seu encontro. Olha lá a ceifa que eu estou falando. Verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura,
o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Isso é muito importante para nós. O ceifeiro recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. É isso que diz o texto. Quão diligentemente devemos devotar-nos, nos empenharmos à obra de Deus. Ele prova fazendo uso de um outro argumento, a saber, que um maior e mais excelente galardão está reservado para o nosso labor. A nossa obra, o nosso empenho, não é vão no Senhor. Pois Ele promete que haverá um fruto. Existe uma promessa aqui de Cristo, irmãos, para o seu trabalho no Senhor. A pergunta é, será que eu tenho alguma coisa me esperando? Será ao menos que eu estou trabalhando? Porque essa promessa aqui é para quem realmente semeia, para quem colhe, para quem semeia. Eu semeio. Para que o que semeia e o que ceifa, ou seja, ambos, possam juntamente se alegrar. Jesus havia semeado na vida daquela mulher samaritana, correto? Os discípulos semearam alguma coisa? Não, ficaram espantados. Né? Viram Jesus, nossa, o que é isso? Então, quem semeou foi Jesus. E os discípulos agora fariam uma colheita que não haviam semeado. Nem sempre aquele que semeia é o que ceifa. Tanto o que semeia como o que ceifa, entretanto, tem a sua recompensa. Não há maior alegria de que levar uma pessoa a Cristo. Não há maior recompensa do que entesourar frutos para a vida eterna. Não existe alegria maior. E aí entra a satisfação nossa. Quando você trabalha em prol do Evangelho, eu não sei se você já teve o privilégio de contemplar isso. Mas eu penso nas pessoas que pregaram o Evangelho para mim. Eu sendo um ímpio. E hoje, apesar de ser um pouco irônico o que aconteceu, né? As pessoas que pregaram o Evangelho para mim são as pessoas que me perseguem hoje, mas tudo bem. Né? Mas é uma alegria tamanha. Eu vejo esse jovem aqui, por exemplo, que era um ateu. Era um ateu. E hoje está aqui caminhando conosco. Não sei quem semeou. Ao certo. Não vou falar que fui eu. Mas está aqui. Não há alegria maior de ver essa transformação de Deus na vida de um indivíduo. Aí se me perguntaram um dia, por que você é pastor? Primeiro, porque Deus me chamou para ser isso. E segundo, porque não existe salário mais satisfatório. Irmão, nem se compara. Pensa no seu salário lá na conta, no fim do mês. Nem se compara em ver situações como essa. Nem se compara. O melhor salário que existe é o salário daquele que semeia e daquele que colhe. E bem, olha que interessante, você pode fazer isso trabalhando. Você pode fazer isso no local do seu trabalho. Então você pode ter uma satisfação tanto física quanto espiritual. Mas a pergunta volta: você tem feito isso? Seu vizinho já ouviu do Evangelho? Seus parentes já ouviram do Evangelho? Você aqui reclama comigo. De novo, igreja. Eu ouvi. Se ele crescer onde fala, não quero ir mais não. Quando for maior de idade, o problema é dele. Mas enquanto estiver na minha alçada, vai ouvir o Evangelho. Minha esperança é que um dia ele creia e seja transformado. Eu oro para isso. Como meus pais também. Verso 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Amados, esse ditado é mais ou menos como Paulo lembrou aos Coríntios. Lembra? Eu plantei, Apolo regou. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Outros também semearam o coração dos samaritanos.
Exemplo, Moisés, pois eles tinham uma parcela das Escrituras. Também João Batista, vinham pessoas de todas as regiões. E o próprio Jesus. No entanto, os discípulos teriam o privilégio de participar da colheita resultante, apesar de não terem semeado ali. Atos capítulo 8, verso 14 e 15, olha só a colheita. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, o mesmo lugar, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha aí. Olha que lindo. Olha que lindo. E eles semearam alguma coisa? Semearam nada. Pelo contrário. Verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Por meio dessas palavras, irmãos, ele concita a lançar seus labores numa sorte comum, de modo que não haja entre eles nenhuma inveja perversa. Aqueles que são os primeiros a serem enviados a trabalhar, devem viver tão atentos ao presente cultivo, sem preocupação com quem colherá. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O maior exemplo disso é que esta está prestes a acontecer. Os discípulos receberam os frutos daqueles que se empenharam na semeadura de um povo rejeitado e excluído. Eu já ouvi um testemunho, se não me engano, é de de John Wesley, que ele tinha um amigo, a qual ele orava e pregava o Evangelho praticamente todos os dias. E nada desse amigo chegar ao encontro de Cristo e à conversão. E ele viveu uma vida inteira pregando o Evangelho de Deus e orando. Pois John Wesley morreu. Esse amigo foi ao seu velório. E sabe qual foi o momento em que ele teve um encontro com Cristo? No próprio velório de John Wesley. Ou seja, John Wesley semeou e nem viu a colheita. Aí talvez você fique pensando, nossa, mas já preguei tanto para aquela pessoa, não quero mais não. Estou jogando pérolas aos porcos, ainda fala isso. Esse é o seu trabalho? Qual é o seu alimento? Qual é a sua vontade? Você diz que é um cristão, você deve viver pela fé. E o ato da conversão é algo que só é sobrenatural. E talvez você nem veja. Talvez essa pessoa mude de estado, mude de cidade, e lá ela tenha realmente o encontro com Cristo. E outra pessoa venha a acolher, e não você. É motivo para você desistir? Minha filha estava falando comigo sobre causas secundárias. Nós cremos nos decretos de Deus, e quando as pessoas caem nos decretos de Deus, nessa doutrina-chave para o cristianismo, elas começam a ser fatalistas. O que é ser fatalista? Como Deus decretou tudo, Ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então, para que evangelizar? Para que orar? Saiba de uma coisa, meu irmão, entenda isso de uma vez por todas, por favor. Para você não ser fatalista, Deus tanto decreta o fim, quanto Ele decreta os meios. Ele não decreta só o fim, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele decreta aquele que sai da sua casa com desejo em querer pregar o Evangelho. Ele cruza o seu caminho com a pessoa que deseja ouvir e está preparada para isso, para que através da sua pregação a pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Para de ser fatalista. Continue orando, porque Deus também decreta as causas secundárias através da oração. Através da oração. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu, mas eu era um beberrão alcoólatra. Um beberrão. E um dia minha esposa passou a noite inteira orando por mim enquanto eu enchia minha cara. E eu sei que no outro dia, milagrosamente, eu despejei todas as bebidas que eu tinha na minha casa na pia. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha vida. Se foi a oração ou se não foi, eu não sei.
Eu sei que ela estava lá, orando. E eu também sei que Deus é muito poderoso para poder fazer isso. Então vamos ser fatalistas? Olha as palavras de Cristo. Ele está incentivando a eles fazerem o seu papel, a semearem, a colher, ou não? Será que ele está incentivando? Fique parado que a comida vai vir do céu na sua boca e você vai ter prazer. É isso que ele está falando? Não é isso. O texto fala isso. E muito. Verso 39. Olha que lindo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Da mulher. Sim. A imoral. Sim, ela. Que anunciaram. O que ela falou? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Isso parece irônico. Qual foi a base evangelística dessa mulher? Claro que Cristo, prioritariamente, mas ela utilizou seu antigo modo de viver como base para falar do Messias. Ele disse, tudo o que eu tenho feito. Mais uma vez, não uma, não duas, mais uma vez, reconhecendo que era uma pecadora. Não tinha mais vergonha nessa mulher. Eu encontro aqui, nessa disposição, ousadia, coragem, vontade de fazer aquilo que o Pai determinou. É isso que eu encontro no texto. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. O texto é claro, irmãos. E conforme Atos 8, muitos receberam o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é algo maravilhoso. Uma adúltera, olha só, irmãos, preste atenção, uma adúltera mudando uma cidade. E você? Uma pessoa imoral, remida, resgatada por Cristo, mudando uma cidade inteira. Será que é uma fé diferente? Será que é algo que só tinha naquele tempo? Porque muitos falam, não, Pedro é fora da curva, né? João, eu estou falando de uma samaritana. Estou falando de uma mulher imoral. Compara com você. Porque quando eu leio esse texto, eu comparo com a minha vida. Será que minha fé, pelo menos chega perto dessa mulher samaritana? Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela está fazendo. O texto aqui, o testemunho, no grego é logos, sim, palavra. O testemunho dessa mulher é um testemunho verbal. É notório que algo estranho foi percebido pelos moradores da cidade. O que a mulher viu como era, tinha a lhes falar. Que coragem é essa de vir a público agora? Sabemos que aquela de lábios vis agora fora transformado em um porta-voz no reino de Deus. Amados, certamente algumas pessoas viraram para essa mulher, o que você está falando? Você é uma hipócrita. Você era uma imoral, agora está querendo falar do Messias. Esteja pronto para receber esse tipo de comentário também. Esteja preparado para receber acusações na defesa do Evangelho. Esteja pronto. Porque é justamente assim que o inimigo de nossas almas age para tentar te desmotivar, para tentar te parar de pregar o Evangelho. Anunciara, ele disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, eles ficaram profundamente impressionados com os poderes misteriosos daquele que podia revelar o passado de uma pessoa. Tanto por ver a alegria daquela mulher, porque eu imagino essa mulher eufórica, eu imagino essa mulher alegre no meio da cidade, gritando no meio da cidade, venham ver, Cristo está ali, ele falou tudo do meu passado. E aí, mas eu estava se escondendo do seu passado até agora. Agora está anunciando em todos os cantos da cidade. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Em resposta ao convite da mulher, muitos samaritanos foram se encontrar com Cristo,
lá no poço de Jacó. O testemunho dessa mulher é certo, irmãos, que foi impactante. E o resultado foi notório, vibrante, em contraste com a fria incredulidade que o nosso Senhor fora recebido em Jerusalém, lá na Judéia. Nicodemos e outros. Pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Além disso, foram amáveis com Jesus. Não hostis como Jerusalém. De fato, estavam tão ansiosos para se encontrar pessoalmente com ele. Foram hospitaleiros e insistiram com ele para permanecer ali, como André e João. Volta lá no capítulo 1, verso 37 e 39. Lembra? André e João? E os 2 discípulos ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Verso 38. Então Jesus virou-se, vendo que seguiam, disse-lhes: o que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E no verso 39 diz: ele disse-lhes: vinde e vereis. E foram e viram onde moravam, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10. O que o texto nos ensina? Que quem realmente crê em Cristo quer estar aonde? Próximo dele. Se eu tenho uma Assembleia dos Santos, uma reunião, onde Cristo é o cabeça, eu quero ficar longe desse lugar? Isso não é estranho? Isso não sou estranho para você? Será que você não precisa encontrar o verdadeiro significado do que é a igreja? Quais são os meios de graça que ele disponibiliza para nós, para que possamos estar mais próximos dele? Oração, leitura e igreja. Qual é o meu sentimento para com essas coisas? O que eu vejo aqui, tanto nos discípulos, onde você está? Nos mostra. O que é isso? Eles queriam estar perto. Eles queriam estar próximos. E aqui, o que acontece? A mesma coisa. Fique aqui. Permaneça conosco. E ele ficou mais 2 dias. Imagine ficar 2 dias com Cristo. Nós ficaremos a eternidade, irmãos. A eternidade com Ele. Ou seja, se você não tem desejo agora por esses meios de graça, o que você vai querer fazer lá? Será que não é hipocrisia da minha parte? Será que não é engano meu? Tudo isso vem de encontro com as prioridades, com as coisas materiais, com a satisfação, em fazer a vontade de Deus. Eu quero estar próximo. Veja que tudo que envolve aqui é um sentimento, é uma vontade intrínseca, absurda, de estar próximo de Cristo. Isso reflete se eu evangelizo as pessoas, se eu anuncio esse reino, se eu me empenho nisso. Ó, meus amados, creiam nessas palavras. Verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Do que se segue é evidente que a correspondência de Cristo para com o desejo deles era altamente apropriada. Sabe por que teve resposta? Sabe por que Cristo responde a esses que querem estar perto dele? João 6, versos 37 a 39. Conta a gente, por favor. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso explica o porquê muitos ali passaram a crer. Vieram até Cristo, foram atraídos até Ele, tiveram o desejo de permanecer com Ele. Para quê? Para depois Ele virar as costas e deixar eles lá? De maneira alguma, Deus nunca fará isso. Ele nos abraça, Ele nos recebe, mas é necessário ter sede espiritual, irmão. Não é algo intelectual apenas. Não é um preenchimento de um cartão. Não são palavras vazias e mortas. É algo que nos move. É algo que nos lança. É vir até Ele. Veja, todo aquele que o Pai me der, virá. É certo que envolve movimento.
é certo que envolve vontade. Verso 42. E diziam à mulher, olha que lindo, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos. Não é mais pelo seu testemunho, não é mais pelo que você falou, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A confissão dos samaritanos está aqui. Você pode marcar na sua Bíblia. A confissão dos samaritanos. Nós temos nossa confissão de fé, certo? Os samaritanos têm deles também. A confissão dos samaritanos. Foi especialmente significativo, porque eles não eram judeus. Ele tinha vindo só para salvar Israel com os judeus. Como os judeus pensam, perdão. E não todo mundo. Imagina a cara dos discípulos aqui. Você pode imaginar? Se eles ficaram espantados apenas com a conversa de Jesus com a samaritana, imagina essa cidade agora, reunida ali com Cristo, 2 dias e muitos crendo nele. Os discípulos devem ter entrado em parafuso. Eles estavam ali perplexos, eu tenho certeza disso. Amados, os samaritanos teriam sido de alguma forma excluídos? Claro que não. Estavam sendo agora incluídos. Mas o Senhor estendeu a salvação a muito além das fronteiras da Judéia e da Galiléia. Por isso, irmãos, que a última palavra aqui é Salvador do mundo. Eu considero uma só. Através de sua conversa com a mulher samaritana, Jesus trouxe salvação a muitos naquela aldeia. E ao fazê-lo, ele estabeleceu o precedente para o impacto mundial da sua obra de salvação. Como seu precursor João Batista já havia exclamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os povos, todas as nações. E aqui está a prova para cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você cresça na graça do Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos orar mais uma vez. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que é cortante realmente, que nos sonda, esquadrinha os nossos corações. Revela, Deus, se há em nós apatia espiritual, fraqueza da fé. Mas o Senhor nos revela, Deus, e sabemos que no Senhor Jesus Cristo podemos ser fortalecidos. Que o Senhor haja nessa igreja, que o Senhor haja nos nossos corações, que o Senhor continue a trabalhar em nós. Dê o crescimento espiritual para essa igreja, o crescimento na verdade, o crescimento, Deus, na unidade do Santo Espírito, a comunhão entre os irmãos, o crescimento, Senhor Deus, na santidade. Por favor, Deus, necessitamos do Senhor. Que essa igreja, Deus, seja realmente uma embaixada dos céus. Seja, Deus, um representante do Senhor aqui. Uma igreja de Cristo verdadeiramente, Pai. Obrigado por cada irmão. Obrigado por este culto, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue conosco nesta semana. Que o Senhor nos guarde. Que possamos fazer a vontade do Senhor e este seja o nosso alimento. Glorificar o teu santo nome em tudo que venhamos a fazer. Nos ajude, Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Uma ótima semana. Temos visitantes, tá? Cumprimente ali a nossa avó do G7, tá? Uma visitante ilustre. Depois você cumprimente ela. Temos cantina, né?